Por causa da pandemia, advogados se deparam com uma dificuldade que vem se arrastando desde março do ano passado, que é a paralisação do andamento dos processos físicos, assim como o fechamento dos fóruns. Pois é, uma audiência pública realizada pela Assembleia Legislativa na semana passada, com a participação da OAB Bahia, teve como objetivo exatamente a discussão em torno do direito de atendimento da advocacia pelos juízes. O presidente da Ordem dos Advogados do Brasil, Seção Bahia, Fabrício Castro, é nosso convidado aqui no Issa Bahia, com ele que a gente conversa agora. Seja bem-vindo mais uma vez. Bom dia, Fabrício. Bom dia, Jefferson. Bom dia, Fernando. Um prazer imenso falar aí novamente com os ouvintes do Isso é Bahia. Prazer todo nosso. Muito obrigado por aceitar o nosso convite. Eu citei essa audiência pública na Assembleia Legislativa, mas é uma questão que vem se arrastando desde o início da pandemia, praticamente. A dificuldade de os advogados acompanharem de forma presencial o desenrolar de seus processos, muitos deles paralisados, ausência de juízes também de forma presencial, fóruns fechados. Acendeu alguma luz no fim do túnel para que essa situação seja revertida, Fabrício? Olha, Jefferson, em março do ano passado, todos nós fomos surpreendidos com a força dessa pandemia. Todas as instituições e o Poder Judiciário não é diferente, de uma hora para outra viveu uma situação de fechamento. Naquele momento a gente teve a compreensão de que era realmente necessário. Os processos funcionaram apenas aqueles que eram com tramitação eletrônica. Com o andamento dos fatos, protocolos, cautelas adotadas, muitos serviços voltaram a funcionar. A própria Ordem lançou uma grande campanha, aproximadamente 3 meses atrás, pela volta do serviço presencial. O agravamento da pandemia, a questão da carga nos hospitais, suspendeu isso. Agora, voltando a uma situação de os hospitais terem a possibilidade de atendimento, nós estamos já caminhando para o 2º ano da pandemia. É muito importante que o Poder Judiciário também avance no que se refere ao funcionamento presencial. Evidentemente com todas as cautelas, evidentemente com todas as precauções, mas a sociedade da Bahia, não só a advocacia, mas toda a sociedade, não pode conviver com processos que estão com prazo suspenso há mais de um ano. É preciso que haja realmente um empenho e um avanço para que, com todas as cautelas e todas as medidas de segurança, a gente volte a ter o judiciário funcionando 100%. Pois é, historicamente a justiça leva a fama de ser um serviço lento, de que não dá conta de atender toda a demanda, de que não há juízes suficientes, isso independentemente dessa pandemia. Qual o cenário que você vislumbra daqui para frente com essa morosidade a mais, não é, provocada pela pandemia? Ô Jefferson, você foi no ponto. A crise do Poder Judiciário na Bahia, ela é histórica. Ela não nasceu agora, nesta gestão, nem com a pandemia. A gente tem uma ineficiência muito grande no primeiro grau por fatos que são notórios. Existe uma demanda muito grande por juízes, existe uma demanda muito grande por servidores e, diante de uma série de dificuldades, ao invés de se contratar mais, a última gestão até contratou, essa última gestão contratou 50 juízes agora, mas se fez o contrário, se fechou comarcas, um movimento, na verdade, contrário à necessidade de aproximação da justiça e de eficiência da justiça. Eu penso que é preciso que o judiciário, de fato, volte, avance ao atendimento presencial. A tecnologia está aí. A tecnologia, ela, se bem utilizada, ela pode ajudar, ela pode aproximar o cidadão e a advocacia do Poder Judiciário. A produtividade pode melhorar, mas nós não podemos achar que a tecnologia, por si só, resolverá todos os problemas e nem muito menos admitir que, por causa da tecnologia, o advogado, o cidadão, esteja afastado do Poder Judiciário. A tecnologia tem que ser um instrumento à disposição, mas não pode impedir que, naqueles casos em que é necessário, o advogado vá presencialmente tratar com o juiz, tratar com o servidor. Mas penso que, no pós-pandemia, como legado, a tecnologia poderá ajudar bastante.
Fabrício, para que os nossos ouvintes entendam, quais são as demandas que os advogados precisam cumprir presencialmente e que acabam impedidas por conta da pandemia e que não é possível uma adaptação para fazê-los de maneira remota ou de maneira à distância? Todo tipo de demanda, Fernando, porque, observe, muitas vezes você precisa tratar pessoalmente, você precisa contextualizar uma situação, você precisa destravar uma diligência que não está cumprida, você precisa muitas vezes corrigir um equívoco na interpretação que foi feita em determinados casos, e muitas vezes essa conversa pessoal resolve um ofício às vezes encaminhado errado, um processo que às vezes está demorando há muito tempo. É importante, é imprescindível que tenha isso. Eu sempre pontuo o seguinte: ninguém vai sair do seu escritório para ir ao fórum se ele puder resolver de forma telepresencial, seja por e-mail, seja por WhatsApp. Ninguém vai fazer isso. Agora, há situações que é imprescindível se fazer isso. Então, é preciso, principalmente no quadro atual, em que existem ainda processos que não são eletrônicos, que urgentemente o tribunal avance no plano de funcionamento presencial. A Justiça Federal aqui na Bahia, o Tribunal de Justiça do Estado e o Tribunal Regional do Trabalho têm se mostrado, de alguma forma, simpáticos à ideia da retomada, mesmo que gradual, do atendimento presencial, ou você tem tido dificuldade de conversar com os representantes dessas instâncias do Judiciário? Todos esses tribunais, eles têm um plano de volta, todos três. E este plano de volta foi prejudicado após o último agravamento que tivemos nesses últimos 60 dias. O que nós estamos na ordem dizendo é que é preciso acelerar esse plano. Este plano, se a gente for comparar com outros segmentos da sociedade, ele está lento. É preciso avançar neste sentido. É possível, por exemplo, você limitar o acesso de pessoas para uma quantidade X. É possível, por exemplo, você criar uma situação de ser por horário marcado. É possível você criar drive-thrus. É possível você criar fórmulas para que evite a aglomeração e, ao mesmo tempo, garanta o funcionamento presencial. Eu tenho muita preocupação com essa pandemia ser alastrada, que a própria advocacia, não apenas os servidores do Poder Judiciário e a magistratura, mas a própria advocacia seja exposta a esse vírus. Nós precisamos buscar o equilíbrio. Nós precisamos fazer com que o tribunal funcione essencialmente, inclusive sob o ponto de vista presencial, e, ao mesmo tempo, dando garantias à advocacia, aos servidores e aos magistrados. Pegando carona na pergunta do Fernando, Fabrício, a OAB ela mantém um canal de diálogo com os juízes, os magistrados, com a Associação dos Magistrados da Bahia? Aliás, eu nem sei se seria com essa entidade, mas com os juízes em geral, para discutir essa questão? Sempre. Nós temos no campo institucional sempre um diálogo aberto. Eu sempre digo que a gente precisa ter lealdade e firmeza ao mesmo tempo para dizer o que precisa ser dito com muita firmeza e muita lealdade. A gente, embora discorde e sempre aponte, a OAB está sempre disposta a sentar, a contribuir, a apontar caminhos. Neste momento, por exemplo, a gente tem um entendimento um pouco diferente. A gente acha que a volta em todos os tribunais precisa avançar mais rapidamente do que os tribunais até o momento se posicionaram. Mas a gente sempre está à disposição, sempre que convocado, a gente está à disposição para sentar e conversar, sim. Quais são os prejuízos, não apenas para o meio jurídico, mas para a população, quando esse tipo de demanda acaba sendo postergada indefinidamente? A vida para. Imagine que a pessoa tem uma pretensão, muitas vezes de uma centralidade muito importante na vida do cidadão e não tem uma resposta. Isso é muito ruim. Isso é muito ruim não só sob o ponto de vista individual, mas sob o ponto de vista de uma sociedade, porque desestimula o próprio cidadão a buscar o judiciário. Esta já é uma realidade
que já vem acontecendo independentemente da pandemia. Imagine você que um cidadão que tem um direito e busca o seu direito ser satisfeito por uma prestação jurisdicional, quando esta prestação demora muito tempo, o que é que isso acontece? Isso desestimula que não só ele, mas toda uma sociedade deixe de buscar o judiciário para fazer valer os seus direitos. Então é muito ruim. É como se fosse a própria ausência do funcionamento de um poder. Situação complicada, certamente. Fabrício Castro, que é presidente da OAB, Ordem dos Advogados do Brasil, Seção Bahia, muito obrigado pela sua participação aqui conosco, pela atenção dada aos nossos ouvintes. Bom dia e até uma próxima, Fabrício. Obrigado, Jefferson. Obrigado, Fernando. A participação da imprensa é fundamental para discutirmos as questões de interesse do judiciário, de interesse da sociedade. E eu tenho certeza que conversas como essa contribuem para a melhoria do Poder Judiciário. Muito obrigado e sigo à disposição sempre. Tá certo, valeu. Agora 8h45 na Tarde FM.